Amém, Pai. Pai, te agradecemos essa noite, Pai, porque o Senhor é bom, Pai, e na perseverança, Pai, há a bênção do Senhor. Obrigado, Pai, por vidas perseverantes que vieram essa noite, Pai, mesmo diante de situações que se levantaram contra, Pai. Meu Deus, obrigado, Espírito Santo, porque nessa noite é uma noite de respostas, Pai. É uma noite de vida, é uma noite de paz e alegria no Espírito Santo de Deus. Pai, te damos graças em nome de Jesus. Amém, amém? Você pode tomar o seu lugar. Graças a Deus. Você que trouxe sua Bíblia, pode abrir comigo, por gentileza, lá em Isaías, capítulo 59. Enquanto você está abrindo, queria te indicar mais uma vez aqui, para aqueles que sabem, para aqueles que não sabem ainda, um livro chamado Como Ser Dirigido pelo Espírito de Deus. Ele está em 9ª edição, então ele tem um complementozinho no final para aquele que tem aquele antigo. Pode comprar novamente, né, irmã de Sânia? Pode adquirir, vai estar abençoando missionários. Amém? É bom que a irmã de Sânia já fica feliz comigo, logo no início da administração já. Então, eu queria te indicar esse livro. Esse livro vai te ajudar muito a ter respostas da parte de Deus. Que bom que você veio aqui não com expectativas em mim, mas com expectativas na palavra, amém? Então você não abre o olho e fica lá, é o fulano hoje, é o ciclano. Você não fica assim não, né? Graças a Deus, né? Eu queria que fosse o Bertano, né? Que bom, né? Então, o título da mensagem, você que está vendo aí em casa, eu coloquei como se fosse uma frase de alguém conformado por uma resposta. E eu coloquei entre aspas lá e diz: queria tanto que Deus falasse comigo, né? Quem nunca pensou nisso, né? Queria tanto que Deus me desse uma resposta. Queria tanto que Deus resolvesse isso comigo, resolvesse isso para mim. E eu quero começar lendo com vocês Isaías 59, que não é o meu achismo, mas é a palavra de Deus para nós. Diz lá: eis que a mão do Senhor não está encolhida para que não possa salvar, nem surdo o seu ouvido para não poder ouvir. Amém? Se existe alguém que quer nos responder, é o próprio Deus, porque Ele nos criou para sermos felizes. No primeiro salmo da Bíblia fala lá, que se eu meditar na lei de dia e de noite, tudo que eu fizer será bem sucedido. Ezequiel chega a falar que encontrei as suas palavras e elas foram gozo e alegria para o meu coração. Deus se importa comigo e com você. Eu queria que você não esquecesse isso. E aí, às vezes, alguém pode perguntar: e por que talvez eu não tenha tido a resposta que eu gostaria? O primeiro passo a entender aqui nessa noite, nesse momento que você está assistindo esse vídeo, é que Deus nos ama nos responder e nos guiar, mas no começo da humanidade houve um problema. E para que a gente não precise ir a Gênesis, no próximo versículo ele já responde porque muitos não conseguem ouvir as respostas de Deus. Diz lá: mas as vossas iniquidades fazem separação entre vós e o vosso Deus, e os vossos pecados encobrem o seu rosto de vós, para que vos não ouça. Então, o problema da humanidade não é que Deus não quis falar. Pastor Wellington, outro dia, botou uma mensagem que o tema era: Deus está sempre falando, e Deus está falando. A Bíblia fala nos Salmos que Deus fala através da natureza. Ou talvez você nunca tenha visto o IP ali, florindo, e fala: que coisa linda, maravilhosa. Isso é Deus falando conosco, Deus falando através da criação, Deus falando através de animais. Deus a todo momento está falando através da sua palavra, mas o pecado separou a humanidade de Deus. E aí a humanidade começou a criar religião, começou a criar o seu próprio braço, se martirizar, algo com o seu próprio braço para se martirizar, para tentar pagar o preço, aquele sentimento de distância de Deus, de indignidade. Outros querem fazer doações, comidas para pobres, e aí de todas as formas se chegar a Deus. E é por isso que lá no versículo 16,
Ele diz lá no versículo 16 e 20, 16 diz lá, e vendo que ninguém havia, maravilhou-se de que não houvesse um intercessor. Por isso o seu próprio braço lhe trouxe a salvação, e a sua própria justiça o susteve. Então o versículo 16 diz lá que não foi uma religião, não foi algo que você fez, não é religião católica, evangélica, espírita, o que for, não foi a reencarnação, mas o próprio Deus que enviou o seu Filho por mim e por você. Ele nos salvou, amém? No versículo 20 diz, e aí em Isaías, é uma profecia dos tempos de hoje. Ele diz lá, e virá um Redentor a Sião, e aos que em Jacó se converterem da transgressão, diz o Senhor. Ele é o nosso Redentor, Ele que nos resgatou desse sentimento de indignidade, de achar todo dia de manhã que eu acordo e Deus está aborrecido comigo, e achar que eu tenho que sempre correr atrás de Deus, eu nunca sou o suficiente. Jesus Cristo tirou essa separação de nós, amém? A Bíblia fala, perto está o Senhor. E por que alguns ainda não têm recebido essa resposta? Porque não têm ouvido a voz certa, porque não têm ouvido, não têm vivido na consciência correta. 1 Coríntios 6,17, por exemplo, diz, mas o que se une com o Senhor é o mesmo Espírito. Outro dia eu ouvi no Evangelho uma pessoa falando, tem que ter muita fé, tem que ser muito proximinho de Deus para curar. Ei, existe mais proximidade do que isso? O que se une ao Senhor é um só Espírito com Ele. Não tem como você ficar mais próximo de Deus, não, meu irmão. Quando você entregou a sua vida a Jesus, você se arrependeu dos seus pecados, você decidiu, agora eu não ando conforme eu penso mais, agora eu vou andar como Deus pensa. Você recebe uma nova criação, uma nova criatura, e você se une ao Senhor. E Deus tem a condição de falar com você. João 14,17 diz, porque Ele habita convosco e estará em vós. Jesus estava falando do Espírito Santo de Deus, que habita dentro de nós. João 16,13 diz lá, quando vier, porém, o Espírito da verdade, Ele vos guiará a toda a verdade. Então, o Espírito Santo, Ele nos guiará a toda a verdade. O problema antes é o que o nosso aparelho de ouvir estava quebrado. Um dia eu ouvi um pastor que disse que uma das palavras no original de ouvir, daquele texto lá de a fé vem pelo ouvir pela palavra de Deus, um dos originais é o aparelho de ouvir. Nosso aparelho de ouvir não é o ouvido mais. Porque tem gente que está ali ouvindo, você fala com ela várias vezes e ela continua no mesmo caminho. O nosso aparelho de ouvir hoje é o nosso espírito. Não são as emoções, não são os pensamentos que vêm na nossa cabeça. Muitas vezes o primeiro pensamento na nossa cabeça, muitas vezes é o errado. Ou você já não teve essa experiência? De primeira coisa pensar errado e depois realmente não estava certo, não. Então o nosso aparelho de ouvir é o Espírito. E qual é o modo de Deus falar conosco? Romanos 8,14 diz lá, porque todos os que são guiados pelo Espírito de Deus são filhos de Deus. Amém? Então, ele não fala que todos os filhos de Deus são guiados pelo Espírito de Deus. Mas existem os filhos de Deus, e dentro desse conjunto de filhos de Deus, são aqueles que são guiados. E essa noite eu quero ministrar a você, para que você esteja dentro desse conjunto dos filhos de Deus que são guiados. Amém? E a expectativa está com você, é você que recebe. O semeador botou a semente em tudo quanto é lugar. O problema não foi a semente. O problema não foi o semeador, que é carioca. O problema foi da terra. Amém? Então, cria expectativa. E a primeira coisa que eu quero te falar, não floreie demais, não invente demais. Não ache que ser guiado pelo Espírito é uma coisa, nossa, vai vir uma voz igual do filme, aquele desenho, sabe? E abrir assim um desenho de criança, abre aquela luz do alto, eu te digo. Não, é uma coisa bem simples. Muitas vezes você é guiado e nem sabe disso. Ou você acha que você é tão inteligente assim para acertar tudo que você faz? Você está sendo guiado pelo Espírito Santo de Deus. E eu quero te ajudar a identificar isso, amém? Graças a Deus.
Isaías 30, 21, por exemplo, diz lá: e os teus ouvidos ouvirão a palavra do que está por detrás de ti, dizendo: este é o caminho, andai nele, sem vos desviardes nem para a direita e nem para a esquerda. A Bíblia fala que o Espírito Santo nos guiaria, nos dirigiria. Então, a primeira coisa que eu queria te falar, tenha confiança que você é guiado. Não fique na dúvida. Ser guiado pelo Espírito é um guia seguro. A tua consciência do teu Espírito é um guia seguro. A primeira coisa que você precisa é não ficar floreando demais. Porque às vezes você fica ouvindo, você acha que é coisa de profeta ser guiado pelo Espírito. Mas é coisa de filho. É coisa de novo nascido. Eu não preciso ficar errando mais. Eu não preciso mais ficar batendo a cabeça na parede. Eu não preciso mais ligar para Josinete. Josinete, me ajuda, Josinete, eu não acredito. Me ajuda a tomar essa decisão, pelo amor de Deus, Josinete. Vem aqui em casa hoje à noite que eu não sei o que fazer, Josinete. Amém? Você tem o Espírito Santo de Deus dentro de você. Amém? Graças a Deus por isso. Ai, meu Deus, a Josinete viajou essa semana. Quem que eu vou perguntar? Você tem o Espírito Santo dentro de você. Jesus, ele falou que ele enviaria o Espírito e o Espírito Santo estaria no lugar dele. Às vezes você fica pensando assim, como eu queria ter Jesus para tirar uma dúvida. O Espírito Santo é Jesus com os discípulos, como era naquela época. O que você precisa é crer. O que você precisa é viver dessa forma. O que você precisa é de vez em quando lá para baixo do Espírito Santo. Vamos embora hoje jogar um futebol? Vamos hoje ver o Flamengo ganhar de 6-1. Só assim, né? Ó, tá vendo a palavra sendo pregada aí? Só que o problema de alguns é que não tem identificado a voz correta. 1 Coríntios 14, 10 diz lá: há, por exemplo, tantos gêneros de vozes no mundo, e nenhuma delas é sem significação. Em outra versão fala que há muitas vozes no mundo, mas nenhuma delas sem sentido. E aí nós ouvimos, seja filho ou não filho de Deus, ouve várias vozes no mundo. E essa matéria, essa ministração é para isso, para você identificar a correta. E existe 3 tipos de vozes, resumindo todas essas vozes no mundo que nós somos expostos. Existe a voz da mente, que a gente pode chamar de razão. Existe a voz do corpo, que são os sentimentos. E existe a voz do espírito, que é a consciência. O problema não é que Deus não está falando. O problema é discernir a voz correta. Porque quando nós damos atenção a uma voz, nós deixamos de ouvir a outra. Não tem como ouvir as duas ao mesmo tempo. E eu quero lembrar rápido aqui sobre doutrina. E a gente aprende a primeira, que é a consciência, como nós somos guiados pelo Espírito Santo. Nós falamos aqui de Romanos 8,14, por exemplo, que os filhos de Deus são guiados pelo Espírito de Deus. E eu me lembro de uma época que ouvi muito bem a irmã Yara, o Túlio, né? Ensinaram muito bem lá, né? As formas como o Espírito Santo fala conosco. A primeira e a máxima é a palavra de Deus. Então está escrito na palavra, ponto final. Não tem negociação. Por exemplo, eu quero namorar com aquele menino lá, mas ele é tão lindo, tão maravilhoso, tão flamenguista. Só falta ser de Jesus. E aí? O que a palavra fala? 2 Coríntios 6,14. Não há comunhão entre o crente e o incrédulo. Então, se falta isso, falta tudo. Amém? Mas ele é maravilhoso. Ele me deixa ir à igreja. Minha irmã ou meu irmão, a Constituição no artigo 5 já te deixa você ir. Você não precisa que ele deixe você ir. Amém? Mas ele me protege. Então vamos casar com os policiais. Porque os policiais protegem. Essa é a direção. Não. Amém? A palavra disse ponto final. Não tem esse negócio de experiência. Pessoas às vezes querem nivelar a experiência ao nível da palavra. Não, está escrito na palavra. Não aconteceu lá, não sei porquê. Eu creio na palavra e ponto final. Eu sei que a palavra me trouxe até aqui. Eu sei que eu ouvi na palavra, ela mudou a minha vida, a minha história. Amém?
então eu confio na palavra. A segunda forma, o testemunho interior. O testemunho interior diz lá em Romanos capítulo 8, versículo 16, o próprio Espírito testifica com o nosso Espírito que somos filhos de Deus. Então, o testemunho interior, fica todo mundo esperando vir aquela voz de dentro, porque todo mundo fala, né? Ou então estou sentindo um sentimento. Lá em Valparaíso eu falo, você quer sentir um negócio? Quer sentir? Eu vou te dar uma palavra. Come lasanha. Lasanha você vai sentir algo muito gostoso. Mas para ser guiado pelo Espírito, você não tem que sentir. Nós temos percepções. Às vezes até a palavra pode trazer uma consciência diferente. O fato da gente falar que está sentindo algo ou percebendo algo. Porque sentimento, ele vem do nosso corpo, da nossa alma. Mas as percepções vêm do Espírito. E o testemunho interior não é uma voz, mas é uma intuição, como muitos falam. Não é uma voz audível, mas é uma percepção no Espírito. É uma luz vermelha, é uma luz verde, uma luz vermelha, algo que você se sente mal, se você pensa em fazer, ou você se sente em paz. Semana eu tive uma situação que a minha alma ficou triste, mas o meu espírito estava em paz. Eu não tinha errado. Eu fiquei triste por uma outra pessoa, pela atitude dela, mas no meu espírito eu estava em paz. Então, isso é o testemunho interior. Ninguém precisa falar que você é filho de Deus. Você já sabe que é filho de Deus, amém? E a segunda forma é a voz interior. A voz interior é a voz da consciência. É o nosso próprio espírito. Sabe aquela coisa de... Eu tento passar o mais palpável possível para que todos peguem, né? Até aquele que primeira vez está na igreja, nunca fez o rema, né? Como o nosso professor da escola de ministros falou, não pregue para formados no rema, pregue para que todos sejam alcançados. Então, a voz interior, a voz da consciência, é aquela vozinha que vem dentro. Tiago, tem certeza que você vai fazer isso? Fulano, você não deveria fazer aquilo? Você não deveria pedir perdão? Ela não é sua mãe? Ela não é seu pai? É uma voz interior, é a voz da consciência. É o espírito que influencia o seu espírito. Amém? Então é a voz da consciência. Romanos 9:1 diz lá, digo a verdade em Cristo, não minto, testemunhando comigo no Espírito Santo a minha própria consciência. É uma voz suave. E a terceira é a voz do Espírito Santo. É aquela voz que às vezes você está andando e fala, não é possível, alguém falou comigo alguma coisa. Você para e acha, você não ouviu? Você não ouviu? Não, não ouvi não. A Bíblia fala lá sobre Samuel, quando Deus falou com Samuel, Samuel, e Samuel levantou para falar com o profeta. O Senhor falou, me chamou, eu estava dormindo. E aí, não fui eu não. Você acha que alguém está ouvindo. É uma voz audível. Aí é a voz do Espírito Santo mesmo, diretamente falando comigo e com você. Atos 10:19, por exemplo, fala sobre isso. E existem outras formas, visões, anjos, sonhos, que eu não tenho a direção para entrar hoje nisso, né? Mas se você quiser, leia o livro. Tem que diferenciar aquele sonho que comeu feijoada, aquela feijoada gostosa, ou aquela que é discernida pelo Espírito Santo mesmo. A dúvida é, quando você não sabe o que é o sonho, deixa para lá. Quando Deus fala com você, você sabe exatamente o que é o sonho. Amém? Então não fica inventando, não fica jogando no bicho não, viu, meu irmão? Sonhou com vaca, joga na vaca. Joga no cachorro, é Deus falando comigo para jogar no cachorro. Joga no cachorro não. Joga no leão da tribo de Judá que você vai vencer. Amém? E profecia. Profecia não é uma forma de ser guiado hoje, mas é uma forma de confirmar aquilo que Deus já colocou no nosso coração. Então você não precisa mais ficar buscando a reunião da profecia, a reunião da revelação. Ai, meu Deus, ensina, eu queria que fosse tão facinho. Chega o profeta aí, revela para mim o que eu tenho que fazer, que eu vou para casa logo ver Netflix, está tudo certo. Não, o profeta não vai ficar guiando a tua vida mais. Você é dependente de Deus, amém? Então o profeta, ele confirma aquilo que está no seu coração já. Às vezes aquilo que você esqueceu, aquilo que Deus falou muito tempo atrás com você, e Ele quer te lembrar. Mas eu quero entrar no ápice da mensagem, depois de falar um pouquinho da doutrina, e te perguntar, qual tem sido o seu modo operante? Eu acabei de citar agora a voz da consciência. Como é que o Espírito tem me guiado?
Mas existe a voz do corpo e a voz do corpo, deixa eu voltar aqui. A voz do corpo e a voz da mente. Nós temos a voz do corpo, que são as emoções, e a voz da mente. E aí, para mim, que acho que está o X da questão hoje, para os filhos de Deus, para você provar do melhor de Deus. Qual tem sido o seu modus operandi? Você tem ouvido a voz do Espírito Santo, ou você tem ouvido a voz das emoções, ou a voz da razão? 2 Coríntios 5,7 diz lá, porque andamos por fé e não por vista. Então, essa é a voz do corpo, a voz das emoções. E em outras ministrações eu já falei bastante aqui sobre isso, sobre você entender o que é alma e espírito, sobre você tintir, não tintir, tintir de novo, não estou tintindo hoje, Deus não está comigo, amanhã eu estou tintindo, Deus está, amanhã eu estou tintindo demais, Deus está muito. Não, o Espírito Santo não fica entrando e saindo dentro de você. Mas se eu errei, 1 de João 9, se confessarmos nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar e purificar de toda iniquidade. Amém? O primeiro passo que você tem que fazer depois que você errou? Primeiro, pedir perdão e assumir esse perdão de Deus. Amém? Então essas são as vozes das emoções, da emoção. A emoção é um ótimo servo. Ela também é bênção para a nossa vida, mas ele é um péssimo senhor. Só que aí eu cheguei onde eu queria aqui na mensagem, que fala sobre a voz da mente, a voz da razão. E é onde muitos crentes têm se perdido. Abre comigo lá em Lucas 10, versículo 38. Eu quero acompanhar com você. Crentes que são filhos abençoados, prósperos, mas que na hora de decidir, Lucas 10, 38 fala sobre Marta e Maria, a terceira vez que vamos ouvir aqui na igreja, né? Lucas 10, 38 diz lá: indo eles de caminho, entrou Jesus no povoado, e certa mulher, chamada Marta, hospedou na sua casa. Tinha ela uma irmã, chamada Maria, e esta quedava-se assentada aos pés do Senhor, a ouvir os ensinamentos. Versículo 40, Marta agitava-se de um lado para o outro. Até aí. Então, nós temos dois personagens aqui. E a tipologia que eu queria trazer hoje é entre as duas formas de você agir. As duas formas operantes aqui. A forma operante de Marta e a forma operante de Maria. A forma operante de Marta é o que o mundo tem vivido. E não só o mundo, mas infelizmente alguns crentes. Que é o quê? Agitava-se de um lado para o outro. Hoje tem se falado de uma mente agitada, de uma mente acelerada. E lembra que eu falei? Quando você ouve uma voz, você está ignorando a outra. E aí, pelo fato de uma mente agitada estar gritando tão alto, você não consegue ouvir o Espírito Santo. Você não consegue ouvir o Espírito. Porque o Espírito, ele vem muitas vezes com uma voz de autoridade, por outras vezes com uma voz suave, mas ele não vem na agitação. E aí, eu trouxe algumas, como médico, né? O médico, ele pega ali os sintomas, ele pega o exame e no final do exame ele vai vendo aquilo que ele vai dar como resultado. E eu trouxe alguns exemplos de atitudes de uma mente agitada. 1 Coríntios capítulo 11, na Santa Ceia do Senhor, Jesus ele fala, avalie o homem a si mesmo. Então eu queria essa lista aqui para a gente se avaliar. Não é para te condenar, não é para te acusar, mas é para a gente avaliar, para a gente poder correr, amém? E aqui, na dúvida aí, se for com você, ria, dá um glória a Deus para fingir que não é com você, viu? Então vamos lá. Frutos de uma mente acelerada. Acordar cansado. Não responda para mim, tá bom? Não responda. Aí a Dominique já falando, glória a Deus aí, ó.
dores de cabeça constantes ou musculares. Sofrer por antecipação ou ruminando o que passou. Só ri, não acusa não. E ó, marido, não catuca não, que eu estou vendo daqui de cima, por favor. Sofrer por antecipação ou ruminando o que passou. Mas será? Ai, será que ele vai atender? Será que vai dar? Será que vai dar certo aquela situação? Outra aqui, que com certeza é para o pessoal de casa, não é de ninguém aqui. Dificuldade de conviver com pessoas lentas. Não tem ninguém aqui, não. Dificuldade de conviver com pessoas lentas. Ai, meu Deus, eu vou esganar. Fala logo o que você quer falar. Meu Deus do céu. Manda um WhatsApp. Tenho vontade de cometer um homicídio se alguém não responder 2 minutos depois. Ouve todos os áudios pela metade. Não consegue ouvir até o fim. Não consigo. Desculpa, mas eu não consigo. Vamos lá, continuando aqui. Fazer uma pergunta e não aguentar ouvir a resposta até o final. Mente acelerada. A pessoa fez uma pergunta, a pessoa está falando. Não consegue conviver consigo sem ligar algo. Chega em casa, liga Netflix, liga não sei o que, liga o celular, vai no banheiro, tem que estar com o celular junto para ligado. Não consegue conviver, sentar no sofá e só ficar quieto. Não consegue. Mente agitada, mente acelerada. Mente acelerada. Ah, por que eu estou acordando cansado? Eu dormi tanto tempo. Porque a mente está agitada. A mente não desligou. Dizem que o sono REM é um sono que você entra, que a mente precisa desligar completamente. Mas aí, ó, fica preocupado. Minha irmã, pelo amor de Deus, 11h30, não é hora de falar de problema na cama. 11h30 da noite é hora de qualquer outra coisa. É hora de orar. É hora de orar em língua, em posição de mãos, é outras coisas. Agora, não é hora de ficar falando, amor, tem que comprar não sei o quê, sabe, amanhã. Ah, amor, deitado na cama, amor, sabe o que é? Aí não adianta ficar expulsando o demônio. Senhor, meu marido, vem para Jesus. Não adianta, porque na verdade ele vai querer expulsar outra coisa. Mente acelerada, mente agitada, não desliga. Cobra demais a si mesmo. Outro sintoma que os psicólogos têm visto, déficit de memória. A mente tem tanta informação que ela precisa alijar algumas informações, porque ela não aguenta. De tanta informação, quer fazer tudo ao mesmo tempo. Uma pessoa agitada, mundo de Marta. Marta, agitada. Marta, anda agitada. Uma mente agitada. Aí como é que vai ouvir o Espírito? Está o Espírito falando, vem para a direita, mas eu preciso resolver agora. Eu preciso resolver isso. Sabe o que é? É o meu jeito. É o meu jeito. É a melhor frase que existe, né? É o meu jeito de ser. Traduzindo, eu não quero mudar, eu não quero me arrepender. A verdade é que quando a gente fala assim, ó, é o meu jeito. Você está falando de outra forma, eu não quero me arrepender. E aí a consequência disso, vira alguém crítico. Porque a mente, é tudo avaliando, está avaliando tudo. Está ouvindo a mensagem, a palavra está falando, Deus está falando, mas ele está preocupado com a mão que está assim. Ou então ele está preocupado do jeito de falar. Ou então ele está avaliando, se fosse eu, falaria diferente. E ele fica avaliando, porque uma mente acelerada. Uma mente de Marta. Uma mente de Marta. Aí, uma mente crítica, o que acontece no meio do culto? Bloqueia. Porque fica lembrando das coisas do passado, fica lembrando, mas o pastor fez isso, ele está falando isso agora, mas ele já fez aquilo. Pronto, bloqueou, não ouve mais nada. Está aqui ouvindo baleês do ministro. O que é baleês? Ouviu Procurando Nemo com o Nicolas lá, um peixinho fala baleês. Blá, 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 blá. Blá, 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 blá. Blá, 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 blá. Por quê? Mente, travou, crítica. Pensa na crítica. E onde chega é crítico.
evidencia sempre o errado, repara nas coisas supérfluas. E deixa eu te falar uma coisa. Eu não sei, talvez essa semana você tenha criticado algo, seja na igreja, seja na sua família, seja no seu trabalho. Mas com certeza, se você tem criticado, é porque você não tem orado sobre isso. Se você tem criticado o seu pastor, o seu chefe, o seu familiar, pode ter certeza, você não tem orado sobre ele. Porque a Bíblia fala lá em Filipenses 4,6, não andeis ansiosos por coisa alguma. Antes as suas petições sejam conhecidas diante de Deus. E a paz de Deus, que excede todo entendimento, guardará o seu coração e a sua mente em Cristo Jesus. Amém? Nós não somos que nem o mundo, gente, que resolve por impulsividade. Eu preciso falar, sabe? Eu preciso falar porque aquela pessoa precisa ouvir o que eu tenho para falar para ela. Mas eu falo é na cara mesmo, sabe? Eu não levo a desaforo para... Eu não engulo sapo não, sabe? Pois é. Tiago 1,19 diz lá, portanto, meus amados irmãos, todo homem seja pronto a ouvir, tardio para falar e tardio para se irar. Como você é? Você é rápido em falar? Mente de Marta. Mente agitada. Falar logo, eu preciso corrigir, eu preciso falar que está errado. Eu preciso dar essa dica que ele errou, pastor. Eu preciso falar e resolver esse negócio. E é o Espírito Santo. Espírito Santo, fica aí, que deixa comigo, que eu resolvo esse negócio, né, Espírito Santo? Provérbio 16:32 diz lá, melhor o longânimo do que o herói de guerra, e o que domina o seu espírito do que toma uma cidade. Lá em Guadalupe eu achava que eu tinha que tomar, sou brabo, eu tenho que resolver esse negócio, porque eu sou homem, meu irmão. Não passa aqui, sangue de Jesus me cobriu, mas aqui tem sangue ainda, meu irmão. Aqui é homem. Melhor o longânimo do que o herói de guerra, do que o domina o seu espírito do que toma uma cidade. Tiago 1,20 diz lá, porque a ira do homem não opera a justiça de Deus. 1 Pedro 3,10 diz lá, buscar a paz, porque olha só, porque quem quer amar a vida e ver os dias bons, refreia a sua língua do mal, e os seus lábios não falem engano. Aparta-se do mal e fazem o bem, busque a paz e siga, porque os olhos do Senhor estão sobre os justos, e os seus ouvidos atentos às suas orações. Você não precisa ficar se justificando. Você não precisa ficar falando. Quando você fala, lembra, você está deixando de ouvir a outra voz. Você assumiu o comando. Amém? Porque não tem como os dois agirem ao mesmo tempo. E aí uma mente acelerada é sempre aquilo. Sempre alguém fez algo, alguém deixou de fazer algo para te machucar. Sempre alguém, sempre alguém. Nós temos um amigo da família que ele é crente, uma boa pessoa, mas ele tinha um versículo, lá de Mateus. Se o teu irmão pecar contra ti, vai lá e resolve com ele. Ele queria resolver com todo mundo. Ele queria pegar o versículo e ir para lá, pegar o versículo e ir para cá, porque está escrito na Bíblia. Uma mente agitada. Sabe o que aconteceu no final dele? Ele está desigrejado e ele foi afastado da aeronáutica por problemas psiquiátricos. Uma mente agitada. O que eu quero falar, eu não quero condenar, eu não quero apontar erro, mas eu quero mostrar o fruto de uma mente, de alguém guiado pelo Espírito Santo e de alguém guiado pela mente. E a gente precisa entender isso de uma vez por todas, porque senão vamos ficar patinando. Sempre chegamos a um ponto e depois voltamos a ele. Sempre chegamos ao ponto e voltamos para ele. Porque agimos com a mente, com o braço da carne. 1 Coríntios 6,7 diz, assim que é já realmente uma falta entre vós tedes, demandas uns com os outros. Ou seja, já é errado vocês estarem brigando. Por que não sofreis antes a injustiça? Por que não sofreis antes o dano? O que a gente vê na internet? Crente criticando o outro, a igreja do outro. Sabe, meu irmão, eu vejo o título lá,
Eu faço de tudo para nem abrir aquilo ali, porque senão eu estou promovendo o escândalo. O escândalo não é só de quem comete, não. É de quem está vendo aquilo ali, e aí está promovendo no YouTube, e mais pessoas estão vendo. E aí Satanás está aplaudindo lá de fora, lá, isso, critica a igreja, bate em vocês mesmo, critica vocês mesmos. Fulano falando de não sei quem, ciclano falando, em vez de falar de Jesus, do Evangelho. E o próprio Jesus sofreu por nós, deixando o exemplo. Meu irmão, não queira ocupar o lugar do Espírito Santo. Saiba o seu lugar. E saiba também qual não é o seu lugar. Meu irmão, eu estou tentando ajudar aquela menina, um garoto de 4 anos de idade lá, a saber orar. Eu acho que eu não tenho tempo para ficar corrigindo toda hora as pessoas. Falando o que ela deixou de fazer, dizendo que vou falar na cara. A nossa ferramenta, nós somos espirituais. A nossa ferramenta é a oração. Ou você crê ou não crê que a oração do justo pode muitos desses efeitos? E por que você tem que falar se você crê então? E por que você tem que ir lá e dizer para fulano, para ciclano? Você tem que ficar falando as coisas. Eu lembro quando eu ganhei minha avó para Jesus uma vez, menino na fé, e eu queria falar para ela o que eu tinha que fazer. O trabalho que eu tive para ganhar ela para Jesus foi o trabalho que eu tive para perder ela de Jesus, porque eu queria falar. E aí, voltando lá, Lucas 10, 41. Qual é a voz que eu estou ouvindo? A da razão, das emoções? Lucas 10, 40, aliás, Marta agitava-se de um lado para outro, ocupada em muitos serviços. Então se aproximou-se de Jesus e disse, Senhor, não te importas que minha irmã tenha deixado que eu fique sozinha, Jesus? Você não está vendo, Jesus? Jesus, eu vou ajudar esse Jesus, né? Brincadeira, né? O que é isso? Crítica. Espírito crítico. Não consegue receber no espírito. E aí a culpa é da igreja, do pastor. Aí eu vou numa igreja, vou na outra. Meu trabalho, eu tenho que mudar de trabalho toda hora. Sempre é o que está ao meu redor. Sempre é o que está ao meu redor. Não sou eu que tenho que crescer e me converter. E saber ouvir a voz certa. E saber sofrer o dano. Como Jesus nos ensinou. Uma mente crítica. Está aqui, ó. Ainda queria corrigir Jesus. Esse Jesus tem que crescer, hein? Ele nem chama a atenção dela. E ainda fala para ele, Jesus, ordena-lhe, pois que vem ajudar-me. Versículo 41. Respondeu-lhe o Senhor, Marta, Marta, andas inquieta e te preocupa com muitas coisas. E diz lá, versículo 42, entretanto, pouco é necessário, ou mesmo uma só coisa. Maria, pois, escolheu a boa parte, e essa não lhe será tirada. Esse é o modo operandi de Maria. Meu irmão, tem um momento que você tem que entender que está tudo arrebentando, está tudo errado. Você tem que sair daqui. Não é tomar atitude. Eu fui ensinado assim. Eu tô pregando aquilo que eu já vivi. Tudo isso aqui, ou estou sendo tratado, ou já fui tratado. Então, no momento está tudo quebrando. Você tem que sair dali. Você, pai, as minhas emoções estão à flor da pele, mas eu preciso de uma direção do Senhor. Pai, eu não sei o que fazer. E orar em língua. E às vezes não é no mesmo dia que você vai receber a direção. Às vezes é 2 dias depois, 3 dias depois. Às vezes você vai receber uma direção, uma percepção, que às vezes está todo mundo falando que é o contrário. Mas só você crê naquilo. Só você sabe do teu testemunho interior que vai dar certo, porque ele te dirigiu. Esse é o modo operandi de Maria. É você sentar. Você precisa ter um tempo com Deus. Eu brinquei com o jovem e falei, deixa eu falar uma coisa que vai fazer raiva em vocês. Você precisa ter uma vida de oração. Aí eles riram, pá, porque incomoda a nossa carne. Porque o que a gente gosta? Gosta da resolução. O profeta fala, o pastor faz a oração específica. As coisas se moldam ao meu modo de pensar, ao que eu quero que aconteça. Pronto, aí resolve. Aí não, então eu vou para outro lugar porque lá é melhor do meu modo que aconteça. E aí eu vou, em vez de me arrepender e acalmar a minha mente, eu vou sendo guiado pela agitação.
Então, esse é o modo de Maria. Mateus 6. Vai um pouquinho atrás. Mateus capítulo 6. Ele fala sobre você. Mateus 6, 27. Diz lá: qual de vós, por ansioso que esteja, pode acrescentar um côvado ao curso da sua vida? O que adianta ficar agitado? Meu Deus, mas eu tenho que tomar essa decisão. Ah, será que o telefone do empréstimo é o remédio? É o telefone do hospital? É não sei o quê? Mas eu já falei para ele 30 vezes. De repente, esse é o problema. Você já falou 30 vezes, ao invés de ser guiada pelo Espírito. Qual de vós, por ansioso que esteja, pode acrescentar um côvado ao curso da sua vida? E por que andais ansioso quanto ao vestiário? Considerai como cresce o lírio do campo. Eles não trabalham nem fiam. Eu, contudo, vos afirmo que nem Salomão, em toda a sua glória, se vestiu como qualquer deles. Vai lá para o versículo 31. Porquanto não vos inquieteis, dizendo que comeremos, que beberemos, ou com que nos vestiremos. Você tem um pai que te ama. Ele traz a resposta para você. Pare de ficar pensando como. Pare de pensar o como. O como não cabe a nós. Ele só disse, se você orar segundo a sua palavra, vai acontecer. E vai acontecer, meu irmão. Pare de ir para o como, para de ir porquê, nos porquês. Satanás gosta demais desses porquês. Gosta demais desses comos aí. Medite na palavra. Trabalhe o seu espírito. E ele continua, e ele termina, 33, mas buscar em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e todas as demais coisas vos serão acrescentadas. Então, esse é o modo operante de Maria. 1 Coríntios 14, 14, diz lá, se nós orarmos em línguas, o nosso espírito ora, e a nossa mente fica infrutífera. É por isso que eu contei, né? E quando a gente estava orando em línguas uma hora com o pastor lá, eu não entendia nada, mas não é para você entender mesmo. Por isso que é pela fé, ela fica infrutífera. Por isso que eu vou falar, mas esse negócio é chato, ficar orando em línguas, né? Chato porque você, o modus operandi seu está sendo pela mente a vida toda. E aí você está passando por uma transformação aqui. E aí você está aprendendo a viver pelo Espírito. Por isso que é chato. Tudo bem, você não é menos de Deus porque você achou isso. Mas vamos crescer, vamos avançar. Você precisa ter esse hábito. O dia a irmã Jussane falou sobre uma mensagem da Juliana Borba lá em Campinas. Eu tinha assistido essa mensagem, me edificou também. Que a esposa do pastor Tiago Borba pegou o filho dela, adolescente, o mais novinho, e começou a orar em línguas todo dia, 3, 5 minutos. E o menino, segundo as palavras dela, era agitado, era animado. E ele tinha dificuldade em algum momento a aprender na escola. E aí, conforme ela foi orando em línguas, todo dia perseverando, ele falou para ela, mamãe, está mais fácil de aprender na escola. Olha só. Olha as ferramentas que nós temos. O que eu preciso é priorizar o reino de Deus. Eu não sou mais desse mundo. Eu morri para esse mundo. Por quê? Não é mais, eu não posso falar, eu não posso ser sincero, porque vão achar. Não é isso. Porque as atitudes espirituais, o modo operante de uma pessoa espiritual é um fruto, é uma consequência de uma vida de comunhão diária com Deus. De priorizar o reino. E de manhã, eu falo ao pessoal de Valparaíso, o que Jesus orou? Pai nosso que está no céu, o pão nosso de cada dia nos dá hoje. Alguém pede o pão nosso 10 horas da noite? Então é de manhã. O pão nosso de cada dia nos dá hoje. Começou o dia, ative o teu espírito, ative o seu homem interior, comece a declarar a bênção, com vontade, sem vontade, com mais ou menos de vontade, com remela, com boca fedendo, com boca cheia de pasta de dente, com o que for, porque é pela fé, é pelo espírito. Faz sem vontade, depois a alma vai te seguir, vai nessa que eu estou te falando, eu sou carioca, estou te dando papo reto aqui. Vai nessa. E aí, com o tempo, fica normal, porque você criou o hábito. Na academia, primeiro dia você vai o quê? Malha, no outro dia está o quê? Meu Deus do céu. Fora Satanás dos meus músculos, está tudo doendo. No segundo dia também, mesma coisa. No terceiro, no quarto, no quinto, já está normal.
No sexto, você... Ô, professor, bota mais um pouquinho de peso aqui, por favor. E a mesma coisa a nossa caminhada diária com Deus. A primeira vez que eu fui orar em língua lá, meu Deus, o pastor não vai falar nada. Nós vamos perseverar, né? Vamos obedecer. Fazer o quê? Segundo dia de novo, o pastor Guga também achava que nem eu, mas está disfarçando ali. E aí de novo, na terceira. Na quarta, vamos orar pela fé. Na quinta, quando vê a Dominique, a pessoa mais próxima de você é a sua esposa. Então ela começa a ver os frutos. Não é vou fazer força para não falar besteira essa semana, eu vou botar um adesivo aqui. Eu não vou mais ser crítico, não. Eu começo a orar em língua. Eu começo a ter uma vida de comunhão com Deus. Eu começo a fortalecer meu espírito, a alma começa a ficar mais quieta. Eu começo a fortalecer meu espírito, a minha alma fica mais quieta. 1 mês, 2 meses, 3 meses tomando tarja preta, 4 meses, tomando, a alma fica mais quietinha. Você está mais calmo. Quando alguém discorda de você, você não fica agitado mais. Fica... Está tudo bem. Mérito meu, porque eu sou mais forte. Não. Porque a palavra é a verdade. Porque tem um modo da gente andar. Nós temos que andar como filhos de Deus. A gente não pode ser o convertido, né? O flamenguista com a camisa do Vasco por baixo ali. Aí eu sou de Deus na igreja. Aí levanta a camisa, eu sou carnal lá fora. Sou de Deus. Aí levanta a camisa, eu sou carnal lá de fora. E isso é uma vida diária de comunhão. Efésios capítulo 5 diz lá: portanto, vede prudentemente como andais, não como nécios. Nécios é menino na fé. Nécios é novo. Mas como sábios. A Bíblia fala que o sábio discerne o tempo e o modo. Quando você começa a andar no Espírito, você começa a perceber que você fala menos. Olha só como é legal. Você vai resolver menos os problemas, você está melhor, está tudo bem. Remindo o tempo, porque os dias são maus. Por isso, não sejais insensatos, mas entendei qual seja a vontade do Senhor. E não vos embriagueis com vinho em que há contenda, mas enchei-vos do Espírito Santo de Deus. Então, para embriagar, não é tomar. Quem embriaga não toma só um copo. Quem embriaga vai tomando o copo. Vai tomando. Até você não ver uma das coisas direito. Aí você acha que é uma árvore que está ali. É a mesma coisa. Você mais não fica. Quando você está cheio do Espírito Santo, você não mais fica olhando com olho de crítica. Você não fica mais remoendo o passado. Ansioso pelo futuro. Porque você sabe que há um Deus que cuida de você. Você sabe que tem um Espírito que habita dentro de você. Você confia que foi o Espírito Santo que te trouxe nesse lugar aqui. E ao invés de ficar rebatendo, você fala, deve ter sentido. Porque o Espírito Santo não é doido. Se ele me trouxe para aqui, eu queria um pastorzão que era... Mas a unção dele é correção, então eu preciso ser corrigido. Está até melhorando assim, em relação a ser mais mãezona, pastor Wellington, pá, é mais tranquilo. Estou brincando. Mas é a unção. E eu estou falando por mim. Porque quando eu cheguei, a minha mente agitada, eu fui num gabinete lá reclamar de 53 coisas. De 55 departamentos. E eu tinha razão. Sempre eu tinha razão. E com o tempo eu fui aprendendo esse negócio de andar no Espírito. Não é legal? Se submeter. E aí aqui fala uma característica que é cheia do Espírito. Versículo 21. Sujeitando-vos uns aos outros no temor de Deus. Quem é cheio do Espírito aprende a se sujeitar. Ele fala lá, falando entre vós, com salmos, hinos e cânticos espirituais, cantando e salmodiando ao Senhor com o nosso coração. Tem que ser normal na nossa vida. Tem que ser normal. Eu andar com um salmo, com uma revelação dentro de mim, cantando, adorando ao Senhor, ao invés de andar reclamando. Devemos trocar os nossos hábitos. Já que nós entendemos que somos o Espírito, devemos andar pelo Espírito. Porque é uma consequência. Não existe alguém aqui que tem mais valor que o outro. Alguém que é mais santo que o outro. Apenas alguém que tem investido mais que o outro. Amém? E para finalizar, uma palavra que veio ao meu coração, para resumir essa mensagem, é esvaziar. A Bíblia fala em Filipenses capítulo 2,
que ele não foi orgulhoso. A Bíblia fala lá que ele não teve como usurpação ser igual a Deus. Usurpação é orgulho. Ele não foi orgulhoso, mas ele se esvaziou, tornando a forma de homem. E sabe o que aconteceu depois? A Bíblia fala que o nome de Jesus foi exaltado sobre todo nome. Quer avançar, quer crescer? Se esvazie. Se esvazie de si mesmo. Se esvazie da sua mente, dos seus achismos. Saiba qual é o seu lugar. Se Deus não te colocou como líder daquela situação, não é para você ir para casa no carro avaliando com a sua esposa. Você não é o líder. Se Deus querer a tua visão, o livro Em Busca de Timóteo lá fala, ele colocaria você. Isso é paz, que bom. Pastor, é com o senhor mesmo. Eu vou para casa assistir Netflix com a minha esposa. Quem vai fazer o gabinete é o Senhor. A responsabilidade é dele. Eu não tenho que ficar com a minha mente acelerada, querendo fazer do meu jeito, do meu modus operandi. Eu falei tantas coisas aqui, foram muitas das minhas experiências, na verdade. Muitas das coisas que o Espírito Santo tratou comigo e tem tratado. Eu não quero, mais uma vez, eu digo, te acusar, te condenar. Mas eu quero, como doutor, falar, ó, o exame está aqui, ó, deu creatinina, você precisa beber mais água. Você precisa se encher de mais água. Você precisa botar mais água para dentro. Porque você é uma bênção, você é filho de Deus, você tem um chamado. Não dá mais para patinar. Não dá mais para viver no mesmo posicionamento. Não dá mais para viver no mesmo choro de sempre. Não dá mais para viver no mimimi do passado. Você é filho. Olhando para Jesus. Hebreus 12 diz lá que a gente deve deixar o pecado e o embaraço que estão de perto nos rodeiam. Tem coisas que não são pecado, mas que prendem a nossa perna. Então o convite nessa noite é esse. Música, pode me ajudar aqui para finalizar? O convite nessa noite é esse. Não é um arrependimento de você adulterou, que você, não sei, né, aqueles que a gente acha que é o mais notório, mas é um posicionamento de arrependimento de falar desde já. Ei, daqui para frente eu quero viver as disciplinas espirituais. Eu quero priorizar as coisas do reino. Eu quero priorizar as coisas do Espírito de Deus. Eu quero priorizar a palavra, a vida de oração, uma vida de oração em línguas. Eu quero aprender a me submeter. Eu quero aprender a orar mais e criticar menos. Eu quero aprender a ser dirigido na paz, não na confusão. Não em todo momento. Passa um tempo eu estou em confusão com uma situação. Passa um tempo eu estou em confusão com outra. Eu lembro. Uma vez eu briguei com 5 colegas de trabalho. E todos eles, até hoje, eu acho que eu tenho razão. Só que eu perdi ela no momento que eu começo a dividir. No momento que eu entro na dissensão. No momento que eu começo a ir com a carne. No momento que eu acho que eu vou no meu braço. No momento que eu não aprendo como Jesus a se esvaziar. Ah, beleza, estamos juntos. E bola para frente. Próxima. Como Jesus ensinou, não como eu estou falando. Se te obrigarem a andar 1 milha, anda 2. Se pedirem a tua túnica, dá a sua capa também. Amém? Porque a gente pode escolher ou ter a razão ou ser feliz, como alguns falam, né? Amém?